E aí, galera do Me Salva, agora que a gente viu ali a introdução às funções, os conceitos de domínio, imagem e das raízes, a gente vai continuar estudando alguns tipos de função, algumas classificações que a gente pode dar para as funções. Para a gente começar esse estudo, é bom que a gente entenda bem qual é a diferença entre contradomínio e imagem. Bom, imagem a gente já viu o que é, agora a gente vai ver o que é o contradomínio e vamos diferenciar os dois. Então, olha só, quando a gente tem uma função f lá, a gente define ela da seguinte maneira: a gente indica qual é o domínio, nesse caso aqui então os reais, e qual é o contradomínio. Então aqui eu digo que eu tenho uma função f, definida nos reais, indo para os reais também. Então esse aqui é o nosso domínio, e esse aqui é o contradomínio. Qual é a diferença entre o contradomínio e a imagem? Vamos pegar um exemplo que fica mais fácil de entender. Então vamos dizer que eu tenho um domínio lá, que é o conjunto 0, 1, 2. Um contradomínio de uma função, que é o conjunto 0, 2, 4, 6. Eu digo que a minha lei da função, a minha f de x, é definida como sendo 2x. Então tá, olha só, agora vamos ver o que acontece. Qual é a imagem dessa minha função? Vamos substituir todos os valores de x na função para ver qual é o conjunto imagem. Então, o conjunto imagem, olha só, se eu botar x igual a 0, eu vou lá no 0. Se eu botar x igual a 1, 2 vezes 1, 2. X igual a 2, 2 vezes 2, 4. Então, olha aqui. O contradomínio é o lugar onde a minha função pode cair. A imagem é o lugar onde efetivamente a minha função cai. Como assim, então? Eu vou ter aqui ó, o meu domínio, composto pelos números 0, 1 e 2. Aqui é o contradomínio, composto por 0, 2, 4, 6. E a minha função vai fazer o seguinte, então. Quando eu boto o x igual a 0, eu vou lá no y igual a 0. Quando eu boto x igual a 1, eu vou lá no y igual a 2. Quando eu boto x igual a 2, eu vou lá no y igual a 4. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O meu contradomínio era 0, 2, 4 e 6. A minha imagem é 0, 2 e 4. Essa é a diferença do contradomínio e da imagem, então. O contradomínio é onde tu pode cair com a tua função e a imagem é onde tu efetivamente cai com a tua função. Então, dados esses conceitos, a gente pode ver o que significa uma função ser sobrejetora. A função sobrejetora é aquela função em que o contradomínio é igual à imagem. Como assim? Vamos pensar então numa função, por exemplo. Vou dizer que a minha função definida dos reais, nos reais, e a função é definida por f de x igual a x ao cubo. Como é que é o gráfico dessa função x ao cubo aqui? Olha só. Se tu lembrar lá, a função x ao cubo, ela se comporta dessa maneira aqui, ó. Depois a gente vai aprender como faz esse gráfico, mas o que está acontecendo aqui, ó? Qual é o meu contradomínio? O meu contradomínio é os reais, certo? Agora vamos ver qual é a minha imagem. A minha imagem são todos os valores de y em que cai a minha função. Olha só, a minha função vem lá do menos infinito e vai lá para o mais infinito. Então, a imagem é também todos os reais. Então, isso aqui é o contradomínio, mas a minha imagem também é os reais. Então, essa função tem o contradomínio igual à imagem, o que caracteriza, então, uma função sobrejetora. Agora, vamos ver o que é uma função injetora. Uma função injetora é uma função que cada y tem apenas um x. Como assim? Lembra lá da definição de função, em que a gente tem que cada x só pode ter um y. Mas um y pode ter mais de um x. Vamos pensar assim, ó. De novo, aquele diagrama. A gente tem aqui o domínio e o contradomínio.
O domínio aqui vai ser formado por uma série de elementos e o contradomínio também por uma série de elementos. Agora, a função vai ser injetora, ó, quando cada um desses y's aqui tiver apenas um x. Isso significa que uma flecha que sai aqui do meu domínio e chega aqui, eu não posso ter uma outra flecha saindo daqui e chegando no mesmo lugar. Para cada valor de x que tu aplica na função, tu tem que ter um valor diferente de y. Isso é bem fácil de tu ver graficamente. Por quê? Olha só, vamos pensar aqui, ó, num par de eixos. É o que a gente pode chamar de teste da linha horizontal. Vamos pensar numa função aqui em vermelho. Por exemplo, a função x ao quadrado. Vamos ver se essa função é injetora ou não. A gente sabe que ela é injetora se cada y tem só um x. Vamos pegar aqui um y igual a 4. Para y igual a 4, aqui ó, a gente tem o x igual a menos 2 e o x igual a 2. Então, olha só, para dois x diferentes, eu tenho o mesmo y. Então, essa função não é injetora. Como é que eu posso ver isso rapidamente no gráfico? É só ir cortando esse gráfico com linhas horizontais, dessa maneira aqui, ó. Se uma linha horizontal cruza o gráfico em mais de um ponto, então a função não é injetora. Vamos ver aqui mais um exemplo, então. Vamos inventar um gráfico de uma função aqui. Então, uma função, uma reta, por exemplo, ó, o teste da linha horizontal. A cada linha horizontal que tu faz, ó, ela só cruza a função em um ponto. Portanto, essa função é uma função injetora. Bom, agora que a gente sabe o que é uma função injetora e o que é uma função sobrejetora, fica muito fácil definir o que é uma função bijetora. Uma função bijetora é uma função que é sobrejetora e injetora. Vamos ver como é que a gente vê se uma função é bijetora. É só ver separadamente essas duas coisas. A injetora a gente pode ver pelo aquele teste da linha horizontal lá, e a sobrejetora a gente tem que comparar o contradomínio da função com a imagem dela. Então, se a gente voltar lá para aquele exemplo da função f definida dos reais nos reais, com a lei da função f de x igual a x ao cubo que a gente fez lá. Bom, vamos ver o gráfico aqui dela. A gente já viu que ele se comporta dessa maneira aqui. Se a gente fizer o teste da linha horizontal, ó, a gente vai cruzando ela e cada linha horizontal cruza a função em um só ponto. Então ela é injetora e é sobrejetora, por quê? Ó, porque o contradomínio, que é os reais, é exatamente igual à imagem, que é os reais também. Então, se ela é injetora e ela é sobrejetora, então ela é bijetora. E aí foram alguns conceitos, então, sobre funções, algumas definições. Não é uma coisa, talvez, que a gente vá usar tanto assim, mas é importante tu ter essa noção do estudo de funções conforme tu for avançando no cálculo. Então era isso. Depois, nas próximas aulas, vamos ver mais algumas classificações de funções e depois fazer alguns exercícios e entrar nas funções propriamente ditas, estudar cada tipo de função separadamente. Era isso aí e até as próximas aulas.